E se faltar, Larissa, coisas que vocês queiram aprofundar depois, a gente marca outro dia, não tem problema nenhum para mim, tá? Certo. Então, assim, eu já vou começar me apresentando, né? Eu sou Larissa, a gente é estudante de teatro, aqui somos pernambucanos, e aí esse semestre Maravilha. a gente está estudando o Arthur Grotowski, que a gente estuda no SESC, daqui de Pernambuco, tem um curso de interpretação Piedade? para teatro. Não, é o Santo Amaro, em Recife. Tá. Ah, é Santo Amaro, vocês falaram. É. E aí a gente tem uma disciplina de iluminação, cenografia esse semestre, e aí a gente Quem está dá aula? realizando... Oi? Quem dá aula dessa disciplina? De iluminação? É Pedro É, Rodrigues. Tanto de cenografia quanto de iluminação. É eu não Pedro. conheço. Tá. Ele é formado na Federal daqui de Pernambuco, em teatro. E aí a gente está com um seminário sobre o grupo de vocês, né? O Teatro da Vertigem. E aí a gente achou também muito material na internet, mas também a gente chegou à conclusão que seria importantíssimo esse registro assim visual de alguém do grupo falando sobre o processo de criação, tanto de iluminação, enfim, um aspecto geral, como vocês trabalham, né? Se João quiser se apresentar também um pouquinho. Fala aí, João. Bom dia, estou aqui. Meu nome é João Pedro Pinheiro, eu também faço parte do curso de interpretação do CIT de Santo Amaro. Estou realizando esse trabalho com Larissa, que a gente está pesquisando sobre o Teatro da Vertigem, especificamente sobre o espetáculo Livro de Jó, né? Mas que abarca todos os outros espetáculos, assim. E pesquisando o Teatro da Vertigem, eu pude perceber o quanto é interessante como vocês conseguem perceber a cidade no trabalho de vocês. Como vocês conseguem fazer esse link com a cidade sempre, assim. A noção de percurso cenográfico é muito interessante e está sendo um prazer pesquisar sobre a Vertigem, assim. Digo já que já virei fã e a quantidade de coisas é muito interessante assim, pensar. Será que quando você vê presencialmente alguma coisa, você vai continuar gostando? Nossa, com certeza, né? Porque é outra coisa. Eu vi, tem muitos espetáculos que são gravados, né? Tem Sim, a muito gente material deve gravado. ter, a gente deve ter umas, sei lá, 11, 12 peças gravadas na íntegra, assim, mas é muito diferente o trabalho do Vertigem quando ele vai para o vídeo e quando você assiste, né? Porque a questão da experiência, a questão sensorial, de estar no espaço, isso que você fala na relação com a cidade, ela é fundamental, porque o Vertigem não trabalha basicamente nessa perspectiva que a maioria do teatro trabalha, que é ator, texto, direção, né? O Vertigem expande um pouco os seus signos, a sua comunicação com o espectador através da luz, do espaço, do figurino, da música. São elementos muito importantes no trabalho, não são meramente elementos que estão ali para servir ao texto ou à direção, não. A luz tem uma opinião sobre a cena, o espaço tem uma opinião sobre a cena. Aliás, o espaço é uma coisa fundamental, né? O Antônio Araújo Tó, ele trabalha basicamente no site specific, né? Depois de um bom tempo de trajetória, a Helena Monteiro, a Lili, que foi assistente dele, foi formada por ele, passou a dirigir e trabalha diferente, né, o que ela faz, apesar de que a questão da experiência também é muito forte, né? Então eu acho que tem essa diferença. A gente fez o Marcha Ré agora na pandemia, no começo da pandemia, né, quando estávamos em 100 mil mortos, né, em 4 de agosto do ano passado, é uma loucura você pensar como a gente está agora, né? E a gente fez o Marcha Ré, que era 100 e poucos carros na Paulista, andando de marcha ré até chegar no cemitério da Consolação, e aí um trompetista no pórtico do cemitério tocava o hino nacional ao contrário também,
tudo isso para mostrar um país que andava para trás, negando ciência, negando a doença e tal. E a gente filmou, o Eric Rocha filmou. E o Marcha Ré tem sido passado aqui e ali e tal. E quando você vê o filme, nossa, é incrível, o filme é muito bom, é um filme de 10 minutos, né? Um curta, é menor do que curta, não sei que categoria ele entra, mas enfim, estando lá no dia, o que a gente sentiu e como aquilo ecoou nos nossos corpos depois por um tempo, é completamente diferente, né, de você ver o vídeo. O vídeo é muito frio, né, nesse sentido. Você consegue, eu acho que como um documento histórico, eu acho que ele é fundamental. Vocês, por exemplo, né, 92, onde estavam vocês, né, quando nós fizemos o Paraíso Não, Perdido? nem tava em planejamento, eu acho. Mas, Não tinha ó, nem... eu vou te dizer uma coisa, assim, que a questão da sensorialidade no trabalho de vocês é tão forte que o material visual fica muito, muito marcante. E até por vídeo, assim, pelo menos eu, Larissa, eu nunca presenciei nada, não vi nenhum teatro, nenhum espetáculo, né, de vocês presencialmente, e o livro de Jó tem apenas recortes no YouTube. E mesmo assim, com esses recortes, ele causa um incômodozinho, assim, né? Você tem o Mateus lá, que você vê uma angústia, e tem um lance também da maquiagem, do corpo todo coberto de sangue artificial, e também a câmera no vídeo mostra uma trajetória assim do espaço no hospital e das marcas de sangue assim no chão, que é meio que o percurso que os atores fazem assim. E é bem interessante. O Antônio não, é Guilherme. Eu achei um artigo Quem me dera ser Antônio. mas ó, só para adiantar um pouquinho as coisas, eu achei um artigo Tá. teu que eu vi que tu trabalha também Ah, na SP, Escola de Teatro, né? sim, eu E fundei e criei o curso de iluminação lá e é, coordeno. eu achei um artigo teu que é A Luz no Teatro da Vertigem, Processo de Criação e Pedagogia. E aí eu li esse teu artigo, bastante interessante e bastante didático também, assim, né? Eu fiquei, nossa, parece que ele tá, quando eu li, né? Eu tive a sensação de que tu estava falando para mim aqui, assim, todo aquele processo. Porque eu não achei, às vezes tem essa coisa assim dos trabalhos artísticos, tem uma lombra muito grande, mas eu achei bastante direto assim o que tu coloca ali escrito. Para mim que eu não tenho esse contato prático com a iluminação, sou um estudante, eu consegui compreender as coisas que tu colocava ali, sabe? Eu achei bastante interessante. Larissa, deixa eu só te falar Sim. então, tem no meu site, tem o Cadernos de Luz e tem também no site da SP Cadernos de Luz. Lá você vai encontrar uma série de textos. As coisas que eu escrevi estão lá, deve ter mais algum artigo lá sobre o Vertigem, mas ali você tem relatos sobre processos de criação do Vertigem. Eu acho que eu tenho o Castelo, o Filho, a peça que a gente fez na Bélgica, a gente chama de Dirce, né? Dizer o que não se pensa em língua que não se fala, e tem o do Roda Viva, que na verdade no Roda Viva eu levo o jeito de trabalhar, os procedimentos que eu utilizo dentro do Vertigem para criar. Se você tiver vontade de dar uma passeada lá nos relatos, eles podem também te ajudar um pouco, porque ali não é um relato, é um relato sobre luz, né, sobre o processo da luz, mas eu vou meio que num diário de bordo, falando do dia a dia do processo. Então, você vai perceber um pouco o desenvolvimento do processo do Vertigem para fazer um espetáculo, tá? Qualquer coisa, você dá uma fuçada lá que você vai encontrar alguma coisa que pode te interessar. Massa, eu até estava dando uma olhada mesmo no teu site. Aí, o que eu queria te perguntar sobre o teu texto, já começando assim agora, é como foi esse processo, especificamente no livro de Jó, quando tu percebe que tu diz, né, que tem que esconder o suporte técnico para que o público embarque de vez naquela experiência, porque não seria a mesma coisa dele vendo lá um refletor de luz, é,
enfim, as pessoas manipulando lá. E aí, como foi essa sacada, assim, naquela época, para tu trabalhar com isso na iluminação? Olha, eu diria que o livro de Jó tem muito ainda da intuição. E o livro de Jó, para mim, ele é um momento de umas descobertas que vão ficar como questões muito importantes para o que virá depois, em termos de processo, em termos de procedimento de criação, em termos de um pensamento sobre luz, né? Porque eu acho que a trajetória do Vertigem me faz pesquisar, experimentar e me faz criar um jeito de pensar a luz. Então, a partir do Vertigem, e depois, quando vem a escola, eu vou sistematizar toda essa experiência dentro do Vertigem, e eu acabo criando um pensamento sobre a luz, né? Eu tenho os eixos principais da minha criação e tal, e tal, e tal. Em 95, quando acontece o Jó, eu devia ter, como criador, uns 5 anos. Porque a minha trajetória começa nos anos 70, no teatro político, como ator de um grupo. Escrevo, dirijo, atuo, faço de tudo. Um grupo que atuava na periferia de São Paulo. Essa experiência acaba, eu volto para São Paulo nos anos 80 e começo a trabalhar como técnico no Teatro Sérgio Cardoso, que inaugura, fazendo áudio, nem luz eu fazia. Num dado momento, um diretor me chama para operar um espetáculo e eu descubro a luz no meu caminho e percebo que a luz me conectava com a cena, porque o áudio era uma coisa muito fria para mim. E com a luz eu me sentia muito mais dentro da cena. Eu, como era ator de formação, né, a minha geração tem muita gente iluminador, eu de cara assumi a luz como a minha função dentro do teatro. Eu me considero... Travou? Não. Aqui deu instável a minha internet. Voltou? Tá. Eu me considero um homem de teatro, mais do que um iluminador, né? Por conta da minha vivência em grupo. Então, eu fico nessa trajetória da técnica, descubro a criação no meio disso, vou trabalhar numa casa micro em São Paulo chamada Espaço Off, que tinha um palco de 4x3, onde passou toda a geração que ficou a minha amiga, meus parceiros, meus clientes, né? Músicos, performers, bailarinos, dançarinos, atores, atrizes, diretores, diretoras. Ali eu entendi empiricamente o que era criar. Aí eu conheço Antônio Araújo, fui levado para fazer o exame final dele, na ECA. A gente se entende logo de cara, sem se falar muito. Eu faço com ele o Berosterrage, que é o exame final dele, faço Hiperbórea, faço Clitemnestra, com Marilena Ansaldi, e aí vem o Vertigem, em 92, o Paraíso Perdido, e a gente chega no Jó. Então, eu estou na minha quinta ou sexta criação, sendo que eu já tinha passado pelo Paraíso Perdido, e intuitivamente eu tinha percebido que aquela arquitetura da igreja não combinava com um monte de refletor pendurado na igreja, aparente. Mas não sei te dizer por quê. Eu olhava para aquilo e não me parecia que era algo que seria interessante, né? Não sabia que a questão da experiência, do público entrar no lugar, esse atrito entre realidade e ficção, é uma obra ficcional, mas eu estou dentro de uma igreja, estou dentro de um hospital, tem cheiro de hospital, tem maca hospitalar, tem luminária cirúrgica, ou seja, tem um atrito aí que o espectador está o tempo todo olhando aquele personagem, que é um ator cheio de sangue, que não é sangue, mas que ele olha aquilo com a qualidade de interpretação do Matheus e depois do Roberto Áudio, aquilo ali pegava o público, né? E ele não vê técnica, não vê refletor, nada. Então, aquilo me fazia crer que tinha uma conexão muito forte com a cena. E quando a gente chegou no hospital, e o Tó faz um trabalho, fazia na época, não sei se ele ainda usa o viewpoint lá, né? Que eu nem sei dizer muito bem o que é o viewpoint, mas o viewpoint, para mim, era uma exploração do espaço, assim, sem regras. Então a gente saía pelo espaço e ia entrando em tudo quanto é lugar que você tinha no hospital. Numa dessas, eu abro uma porta e encontro um universo
de luminárias hospitalares. Todos os tipos que você puder imaginar. Aquilo, imediatamente, me pareceu algo interessante. E veja bem, eu não sabia por quê. Se você me perguntasse, mas por que você vai usar isso? Sei lá, está aqui, é do hospital. Sabe, não sei, é uma relação empírica mesmo. Aí eu cato todo esse material, pego todo esse material, aí surge um dado que vai ficar muito importante no trabalho de luz dentro do Vertigem, que é a pesquisa de materiais, que é a relação do material que ilumina a cena com a arquitetura onde ele está inserido. Isso vai se radicalizar cada vez mais. Você não vai ver nunca uma luminária, ou como diria Marcelo Flecha, lá do Maranhão, que ele está dando aula na SP, um sujeito incrível. Eu criei também agora na pandemia um negócio chamado Lighting Studio. É uma série de entrevistas, são mais de 40 entrevistas com profissionais de luz do Brasil, e também tem 4 acadêmicos que vão discutir um pouco sobre o processo criativo. Se vocês puderem, qualquer hora, vai olhando devagar lá as entrevistas. Marcelo Flecha fala de elemento iluminocenográfico. Ele usa esse termo, né? É mais ou menos o que a luz dentro do Vertigem faz. Ela pega, se apropria de um material que é daquela realidade, que é daquele site específico, daquele lugar. Tecnicamente, eu transformo ela para poder obter a qualidade de luz que eu preciso. Uma luz difusa, uma luz dura, uma luz aberta, uma luz fechada. Aí entra a técnica específica de luz. Então, quando você vê o Mateus diante de um espelho sendo banhado de sangue, que é o momento da segunda aposta entre Deus e o diabo, quando ele manda a peste para o Jó, ele se olha no espelho, o que ilumina ele? A partir daquele momento, é uma luminária hospitalar. Porque naquele momento, a doença chega para aquele personagem. Então, até ali, você tinha luz que vinha de fora das janelas, luz difusa, porque era o deserto, era a apresentação dos personagens. Isso vai sendo construído durante os ensaios dentro do hospital. Eu vou descobrindo o que combinava, digamos assim, o que ornava, o que cabia, o que poderia estar ali na cena e o que não poderia estar na cena. A outra questão que fica muito importante e forte dentro do trabalho do Vertigem, a gente tem a pesquisa de materiais, a gente tem o processo de construção artesanal e a gente tem a experimentação. Porque uma vez que eu pego todo esse material, que eu trabalho todo esse material, que eu mexo tecnicamente nesse material, eu estou nesse processo de construção artesanal. Depois, as cenas estão sendo ensaiadas, eu estou pegando esses objetos e estou colocando para iluminar uma cena. Porque o que eu fui aprendendo ao longo do tempo com o Vertigem é que, independente de eu ter o material ou não que eu vou utilizar para a cena, eu já crio uma atmosfera para as cenas poderem acontecer. Porque eu sei o quanto é ruim para o ator que está ali se expondo completamente no ensaio, descobrindo seus personagens, porque a gente trabalha muito com isso, com workshops, né? O Tó dá um disparador para ele, ele traz uma cena, nessa cena contém personagem, texto, figurino, música, até proposta de luz, proposta de ocupação de espaço, e eu, ao mesmo tempo, coloco algum elemento de luz ali para ele. Então, esse procedimento, que é a tal da experimentação, ela vai, conforme a cena vai avançando, ela vai ganhando corpo. Eu vou trocando o tipo de elemento iluminocenográfico, a luminária que eu pus ali, e eu vou tentando achar qual que é a melhor luminária. É um trabalho de construção, assim como é o texto, assim como é a encenação, assim como é o personagem. A luz, ela não tem um projeto fechado de início. Ela vai, ao longo do processo, sendo descoberta. Paro por aqui para você fazer alguma coisa? Pergunta? Tá dando para me ouvir direitinho? Tá, né? Tá. Não, é porque eu perguntar que João Pedro também tem outras perguntas. Aí eu falei com o Danilo e ele disse que 20 minutos. Aí o tempo voa, tipo, da gravação. Mas se pudesse, assim, deixava, que eu tô achando maravilhoso tudo. Aí eu perguntar a João se ele quer fazer alguma pergunta também. Sim, tá maravilhoso. Vou logo juntar 2 perguntas em uma. No Bom Retiro, 958 metros, vocês saem pela cidade percorrendo com esse aparato cenográfico, né? Com esses elementos da cena.
Como foi esse processo de sair pelas ruas com esses equipamentos, mudando de local? Porque eu vi que vocês fazem um percurso, né? No Vertigem tem essa ideia de percurso muito forte, assim, foi uma coisa que me impressionou bastante, até essa questão da experiência que tu falou, né? E juntando isso, nos tempos atuais, em que a gente está fazendo teatro online, entre aspas, porque não se sabe muito bem se é teatro, se não é, o que é teatro, né? Existe uma coisa do risco muito grande, assim como nos espetáculos da Vertigem de rua, né? Porque é onde a teatralidade está muito envolvida, né? Ou seja, se eu começar a fazer uma cena aqui e uma pessoa entra atrás de mim e abre a porta, uma luz totalmente diferente sai, isso muda a minha relação com o espectador que está aqui. E, infelizmente, possivelmente, a gente vai continuar nesse formato por um tempo, né? Alguns artistas vão continuar nesse formato. Então, como tu enxerga essa questão assim desse teatro embutido com a tecnologia e como a luz afeta? Porque a gente estava conversando com a Nádia Luciani, que ela tem esse termo performatividade da luz, que ela fala justamente isso, sobre essa performance da luz, né? Sobre a luz incidir sobre esses lugares de uma maneira em que ela atua, né? Fortemente. Então, como tu enxerga essa questão? Olha, de fato, o nosso tempo é muito curto, né? Porque você, as perguntas de vocês demandam falar um pouco de tanta coisa que, né, não sei se eu consigo ser tão sintético assim. Porque o Bom Retiro, para mim, ele é um marco na trajetória do Vertigem, porque é a primeira vez que o Vertigem vai de fato para a rua. Até então, o Vertigem tinha trabalhado sempre em edifícios fechados, com exceção do BR-3, que é no leito do Rio Tietê. Mas, mesmo assim, nós estávamos abaixo da rua, dentro de um rio. De uma certa forma, não tinha um contato com a cidade, mas a cena acontecia num espaço que ainda não era, de fato, na rua, né? E aí, quando chega no Bom Retiro, é rua. E para mim foi um grande BO, assim. Foi muito complicado. Primeiro que a gente chega no Bom Retiro em 2012, a gente já tinha, nós somos de 92, são 20 anos aí, né, de trabalho. Acho que é uma coisa assim, né, 2012, 92 para 2012, são 20 anos, não é isso? Estou certo na minha conta? Estou, né? E eu estava absolutamente desgastado do trabalho por conta da precariedade, por conta da falta de grana, porque não se iludam de que nós somos assim, que nós temos todas as condições para criar. Não temos. Mesmo no período de apoio da Petrobras, foram 11 anos de Petrobras, então as condições quando você vai criar um trabalho, um espetáculo, elas são muito precárias sempre. Então eu, no caso da luz, fui acumulando uma série de materiais, lâmpadas, fios e tal, né? Então todo o processo, quando começa, eu com esta preocupação de já ir criando atmosferas para os atores, eu me via todo o processo que se dá com o Antônio Araújo a cada 3, 4, 5 anos, né? Ele é um cara que cria de tempos em tempos, ele não cria toda hora. Então eu me via de novo pegando aquele fio, cortando o fio, pondo soquete, pondo lampadinha. E o Bom Retiro chegou nesse momento que eu falei, não aguento mais isso, eu não quero a minha vida inteira fazendo isso. Aí chegam os estagiários, que é a questão pedagógica dentro do Vertigem, né? Isso dá um ânimo, porque a gente nova trabalhando. Aí a gente vai para a rua, e aí quando a gente chega na rua, como lá no Jó eu tinha descoberto essa questão dos materiais, da relação dos materiais com o espaço, conceitualmente eles têm que estar conectados. Quando chegou na rua, eu falei, o que é a rua? Qual é a questão da rua? E o Thor falava muito para a gente que ele queria que o teatro e a cidade estivessem presentes ao mesmo tempo. Ele não queria parar o movimento da cidade para o teatro acontecer. Ele queria esse atrito entre o teatro e a cidade, e o que pudesse surgir daí. Então, as cenas aconteciam com carros passando, com um carroceiro puxando carroça, cortando a cena, com trabalhadores reformando lojas. O teatro acontecia no meio da cidade, em movimento. E aí, o que acontecia?
eu comecei a olhar para aquilo e eu dizia, poxa vida, eu não posso colocar tripés de iluminação com refletores, construindo sets onde as cenas vão acontecer. Eu vou isolar o teatro da cidade. Eu vou construir uma ilha para o teatro acontecer. Então, o Ronaldo Costa, do Rio Grande do Norte, que trabalha com clowns e Shakespeare, tem entrevista dele no Lighting Studio também, ele fala da negação, que num dado momento do processo, você tem que negar algumas coisas para poder dar um salto. E foi nesse momento exatamente que eu neguei tudo que eu já sabia, tudo que eu tinha. Eu disse, não, eu não vou usar refletor, eu não quero refletor, não vou pôr tripé. E eu fiquei num limbo. E aí é que acontece, de fato, a questão da criação, né? Quando você não sabe para onde vai, quando você nega o que você tem, porque você quer fazer algo que você ainda não atingiu. Então, eu fiquei durante 1 mês, 2 meses, e aí o processo estendido de criação do Vertigem é fundamental para isso acontecer. Eu fiquei 2 meses esperando para ver se algo surgia. Até que eu olhei para o poste e falei, puxa vida, está aqui a solução. Eu tenho que iluminar a cena com o poste. Aí eu comecei a trabalhar essa ideia, mas como que eu vou usar o poste? O poste está aceso. Aí eu desenvolvi, junto com a Isadora Giuntini, uma arquiteta que trabalhava como estagiária, o Jereba, que era o cenotécnico que constrói cenário, a gente desenvolveu uma peça que a gente chamou, batizou de Tractana, que era parecido com uma máscara de esgrima que a gente colocava no poste. Você tem o poste... Nossa, é tudo invertido aqui na câmera, né? Você tem o poste, você tem uma espécie de uma máscara que ela vem e fecha a luz do poste com um cabo de aço e um gancho que você movimenta ele de baixo. A partir daí eu descobri que eu poderia manipular a luz do poste, fazer a entrada lenta dessa luz, a saída lenta, a saída brusca, a entrada brusca. Eu poderia fazer uma máscara de cor e eu poderia colorir a rua. A partir daí eu comecei a desenvolver como trabalhar a cena. A questão performática que a Nádia fala, ela não é um dado a priori. Ela é um dado que se coloca, porque a cena te leva para isto, porque a encenação transita por aí. Se você pega a luz dentro do Vertigem, ou a própria encenação, você vai encontrar elementos dramáticos, você vai encontrar elementos performáticos, você vai encontrar elementos narrativos. O teatro é muito híbrido, né? Hoje em dia. Tem uma mistura estética dentro dele. E dentro da luz, eu trabalho com todas essas possibilidades também. A presença do operador manipulando o poste como um elemento que faz parte daquela realidade, eu interferindo e ressignificando a luz daquele lugar, ou seja, aí você tem elementos performáticos muito fortes, né? E para o Vertigem, para mim, o Bom Retiro me parece que ele é uma síntese do trabalho do Vertigem, né? Eu nem sei o que o Top pensa disso, porque ele tem 2 edifícios fechados, o shopping e um teatro abandonado, e tem a rua no meio do caminho. Então, a trajetória do Vertigem vai indo cada vez mais de encontro para a cidade, até que chega no Bom Retiro, ocupa as ruas da cidade, de fato. Tanto é que, a partir daí, começa a interessar para o Tó cada vez mais radicalizar esta relação com a cidade, até que ele chega no Marcha Ré, nessa proposição que a gente fez agora, na pandemia, que essa performance já não é mais teatro, já não tem texto, já não tem ator, você tem pessoas comuns dentro dos seus carros, conduzindo seus carros, portanto, os elementos atuantes da cena não são mais atores, você tem uma ideia, um roteiro, um programa, poderíamos até dizer assim, para acontecer num tempo e espaço, ou seja, a teatralidade está presente? Está presente, porque a gente distribui os carros numa sequência, a gente coloca caixas de áudio ao longo de X carros para que o som possa ecoar igual, a gente determina um percurso, a gente cria uma música e uma atmosfera, a gente desconstrói um hino, então tem teatralidade no meio, mas a performance está muito presente, né? Eu acho que, e para mim eu vejo como BR3, Bom Retiro, indo cada vez mais em direção à cidade. Então, não sei se respondi a tua pergunta, João Pedro. Não, sim, sim, é muito interessante pensar assim.
essa engenhosidade da luz nesses espaços. E como não é uma coisa só, né? Como a partir da luz pensa-se também, deve-se pensar a arquitetura do espaço, né? O figurino, Sim, tudo que entra, né? Todos sim. esses elementos assim que Sim. compõem a cena. Para mim, Eu acho que teve uma discussão sobre tecnologia outro dia que eu participei, e aí eu peguei esse gancho que é nada mais é do que um vergalhão dobrado. O cabo de aço descia de lá de cima, ficava fixado no poste, você pegava o cabo de aço e puxava. Quando você puxava ele para baixo, fechava a máscara e apagava a luz da rua. Era uma coisa muito, muito, muito simples e, ao mesmo tempo, muito sofisticado o resultado, né? Do ponto de vista estético, porque era absolutamente inesperado o movimento. E aí, na discussão sobre tecnologia, se falava de robótica, de sensor, só a linha de frente da tecnologia. E aí eu mostrei a foto do gancho e fiz a pergunta: isto é tecnologia? Porque, para mim, é tecnologia, porque tem um pensamento, tem um desenvolvimento dessa ideia, né? E no Vertigem, eu comecei a trabalhar, como o Vertigem me coloca nesse lugar da pesquisa, de um pesquisador, mas como o Todd diz, eu sou um pesquisador da prática, porque eu não tenho graduação, nunca estudei, nunca fiz faculdade, né? Eu parei no ensino médio, minha graduação eu brinco que é o Vertigem, porque ele foi me fazendo ler, estudar, pensar, e foi me fazendo olhar para o meu trabalho, refletir sobre ele, aí chega a escola. Então, esse movimento de pesquisa constante que eu fico vai me levando para uns lugares. E uma coisa que eu gosto muito de pensar e de discutir é a questão da tradição e da tecnologia, porque eu acho que a luz no teatro brasileiro está muito dentro de um lugar da tradição. A noite azul, o dia âmbar, o contraluz, a luz frontal, né? É dramático, é branco, é um branco mais quente. Aí, quando tem humor, pode ter cor, tem que ter muita luz. Tem uma série de regras. E eu acho que é interessante olhar, entender, conhecer as regras, conhecer a questão histórica, mas a possibilidade de você mexer com isso, de você atritar isto, me interessa muito. Então, eu uso robótica, eu uso moving lights, mas eu gosto da questão mecânica, eu gosto de pensar possibilidades, traquitanas, invenções. No Filho também tinha toda uma engenhoca, 18 luminárias que subiam ao mesmo tempo, que desciam, que depois iam ficando desencontradas, conforme a dramaturgia vai avançando, conforme a história vai avançando, aquele espaço começa a ter uma configuração completamente diferente. Eu brinco que a minha luz é um projeto autônomo, mas que eu parto da cena. Eu tenho uma relação com a cena muito forte. Eu crio a partir da cena, mas eu desenvolvo o meu projeto autonomamente em relação à cena. Então, acho que tem uma relação do meu projeto de servir e provocar a cena que é altamente dialética, eu penso que é, né? Porque ao mesmo tempo que eu espero a cena para eu trazer a luz para ela, eu já tive a motivação por conta dos materiais, porque o Vertigem começa com uma ideia, Bom Retiro, vai estudar o bairro, vai aprofundar as questões do bairro para chegar na dramaturgia. Então eu já tenho questões que eu posso começar a pesquisar, né? A moda, o comércio, o trabalho escravo, as imigrações, a cidade, tudo isso já dispara uma pesquisa. Mas quando a cena começa ali nos workshops, eu vou junto com os atores. Quer dizer, a cena me retroalimenta o tempo todo. Eu não estou desconectado da cena nunca. E eu respeito muito a cena para manter esse diálogo vivo, né? Nossa, é, um, é uma coisa louca, né? Porque dá um disparo de falar aqui que podem me cortar, pelo amor de Deus. Não, assim, eu só queria dizer que, infelizmente, Danilo me avisou que falta Acabou. 2 minutos agora para Vamos. encerrar a Vejam se isso gravação. alimenta vocês, Larissa. Veja se isso alimenta. Se surgem outras questões, me manda um WhatsApp, a gente marca outro dia. Eu tô só cuidando da minha reforma da escola e do Vertigem. Tá tranquila a minha vida. Ah, tudo certo. Eu acho que assim, só faltava mesmo a última pergunta de John, né? Que era sobre a. Foi o quê, João, que tu perguntou sobre o teatro online, não foi? O teatro online não rola para nós.
Não rola para nós. A gente é da experiência, a gente é da presença, a gente é de estar no lugar, o lugar é extremamente importante como motivador e disparador de uma série de questões. Estar num presídio, estar num hospital, estar na Paulista em plena pandemia, isso tudo não tem condições de ser levado para o virtual. Então, este trabalho do Vertigem não dá para acontecer no virtual. Não nego o que vem acontecendo. A gente tem que ficar em movimento, tem que estar trabalhando, porque senão eles vão acabar com a gente, né? Mas eu acho que para o Vertigem esse lugar é muito difícil. Pensando em Antônio Araújo, porque tem Lina Monteiro, que pode dizer o oposto do que eu estou dizendo. Ela também dirige dentro do Vertigem. Mas as direções do Antônio Araújo, eu não vejo lugar. Ele até vai fazer uma leitura agora, vai dirigir uma leitura. Quero só ver o que ele vai fazer. A deambulação, por exemplo. Como é que a gente vai deambular? A questão processual que você trouxe, né, João Pedro? Como é que vai ser? Eu vou ligar a câmera aqui, depois eu vou sair andando pela rua, o público vai ficar acompanhando a minha trajetória, mas vocês não vão caminhar comigo. Vocês não vão sentir cheiro, vocês não vão sentir textura, não vão ver o lugar, né? Não, é outra coisa, né? Eu acho. Não desmereço, hein? De jeito nenhum. Não, assim, eu acho muito interessante porque me fez lembrar uma coisa, né? O quanto que a tecnologia digital caminha para acompanhar a tecnologia humana que somos nós, né? E algo que não tem como ultrapassar, né? A tecnologia digital busca esse caminho, né? Sempre algo que beire que substitua de uma certa forma a gente, mas ao mesmo tempo, assim, eu acredito que a gente de teatro não pode negar essa tecnologia digital. Eu não falo sobre necessariamente experimentos virtuais, mas sobre como a tecnologia digital pode ampliar o que a gente faz no palco ou através de uma tela, enfim. Mas tem uma coisa, Larissa, que não tem como, né? O toque, o cheiro, o corpo, isso não tem como, né? Então eu acho que a gente pode avançar